O amor, ele floresce nos lugares mais inesperados, como um oásis no deserto. Mas o que acontece quando o deserto decide reclamar o que é seu? Rafael e Clara acreditavam ter encontrado a paz na suntuosa fazenda Boa Esperança, um refúgio de luxo e paixão. Mas e se o passado, ou talvez um novo fantasma, decidir testar os alicerces desse império? Será que o amor deles é forte o suficiente para resistir à tentação que se aproxima? Ou a dúvida, como uma erva daninha, sufocará a mais bela das histórias? Prepare-se para o capítulo mais desafiador de suas vidas. A Fazenda Boa Esperança, um santuário de luxo e requinto rural, sempre foi mais do que apenas um lar para Rafael Antunes. Para o ex-juiz, agora um fazendeiro milionário, aquele lugar de fachada imponente e interiores suntuosos representava um recomeço, uma chance de redenção após um passado misterioso e doloroso. Em seus amplos alpendres, com vista para pomares organizados e jardins impecáveis, ele encontrou em Clara a parceira que parecia finalmente dissipar as sombras de sua alma melancólica. Juntos, eles construíam não apenas um amor, mas também um império de silêncios eloquentes e paixão contida. No entanto, a calma que se instalara na Fazenda Boa Esperança era como a superfície de um lago profundo, aparentemente serena, mas capaz de esconder correntes perigosas. A história de Rafael e Clara, até então marcada pela superação e pela promessa de um futuro grandioso, começava a enfrentar seu mais árduo teste. A chama da paixão que ardia intensamente entre o olhar penetrante de Rafael e a cautela envolvente de Clara seria posta à prova por algo mais insidioso que a distância ou as adversidades externas, a própria essência de sua confiança mútua. A grandiosidade da fazenda, com sua arquitetura que mesclava o rústico com o chique, seus móveis de madeira maciça e lustres que pareciam obras de arte, era o palco perfeito para o drama que se anunciava. A riqueza silenciosa que permeava cada canto da propriedade contrastava com o turbilhão emocional que começava a borbulhar sob a superfície. Ciúmes, tentações e as inevitáveis transformações que todo relacionamento profundo exige espreitavam nas sombras dos imponentes salões, prontos para desestabilizar a harmonia conquistada a duras penas. O que se desenrola agora não é apenas mais um desafio para Rafael e Clara. É a revelação de que mesmo os amores mais sólidos podem ser abalados por segredos não ditos ou por presenças inesperadas. A história deles, que tanto inspirou e emocionou, agora exigia uma nova camada de coragem e vulnerabilidade. Será que a força do novo amor, tão celebrada pelos fãs, resistiria à corrosão da dúvida? E até onde eles estariam dispostos a ir para preservar o que construíram, enfrentando os fantasmas do passado ou as promessas ilusórias do futuro? Acompanhe cada momento dessa jornada de descobertas e confrontos internos. Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo para não perder nenhum capítulo dessa trama eletrizante. E deixe nos comentários de que cidade e país você está nos assistindo. O amor de Rafael e Clara nunca foi tão frágil, e o destino deles está, mais do que nunca, nas mãos do que eles escolhem acreditar. O sol da manhã inundava os alpendres da Fazenda Boa Esperança, pintando de dourado a fachada de madeira nobre. Rafael, com sua camisa de linho branca impecável e calça de sarja escura, observava o horizonte enquanto Clara, vestida com um leve vestido de algodão, se aproximava com 2 xícaras de café fumegante. A cena era idílica,
um retrato perfeito do luxo e da tranquilidade que a vida ali oferecia. Mas a postura firme de Rafael carregava uma tensão quase imperceptível, um traço melancólico que Clara começava a notar com mais frequência. Seus olhares se encontraram, e por um instante a cumplicidade parecia inabalável, um elo forjado em superações e promessas. "Bom dia, meu amor", Clara disse, a voz suave, mas com uma leve nota de preocupação. Ela estendeu uma das xícaras, e Rafael a pegou, seus dedos roçando levemente. O toque era familiar, mas hoje havia uma hesitação no ar, como uma névoa fina que obscurecia a clareza da manhã. Rafael sorriu, um sorriso contido que não alcançava totalmente seus olhos penetrantes. Ele estava ali fisicamente, mas sua mente parecia distante, envolvida em pensamentos que ela não conseguia decifrar. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de algo que estava prestes a ser perturbado. Nas últimas semanas, pequenas fissuras começaram a surgir na fachada de perfeição do relacionamento. Eram detalhes sutis. O telefone de Rafael, que antes estava sempre acessível, agora vibrava com mensagens que ele lia em particular. As viagens repentinas a São Paulo, justificadas por negócios importantes, mas que se estendiam por mais tempo do que o habitual. Clara, que sempre confiara cegamente em seu parceiro, sentia uma pontada de incerteza, uma dúvida crescente que se recusava a ser ignorada. Ela sabia que a vida de Rafael era complexa, marcada por um passado de ex-juiz e o peso de um império rural, mas a opacidade em seus olhos estava se tornando cada vez mais evidente. A grandiosidade da fazenda, com seus jardins impecáveis e o estábulo moderno abrigando cavalos de raça, sempre transmitia uma sensação de segurança. Entretanto, agora, o luxo parecia abafado pela eminência de algo desconhecido. Rafael, um homem de postura dominante, mas com vulnerabilidades que ele raramente mostrava, parecia carregar um fardo invisível. Clara, por sua vez, tentava se convencer de que era apenas cansaço, a pressão dos negócios, ou talvez o reflexo de suas próprias inseguranças. Mas uma parte dela sabia que a verdade era mais profunda, mais complexa. Naquele mesmo dia, durante o almoço na sala de jantar com seus móveis de madeira maciça, uma notícia inesperada chegou. O gerente da fazenda, um homem de confiança de Rafael, mencionou que a advogada que cuidava de alguns dos negócios mais delicados da família, doutora Beatriz Costa, estava de volta à cidade e que Rafael havia marcado uma reunião urgente com ela. O nome Beatriz fez um calafrio percorrer a espinha de Clara. Ela sabia que a doutora Costa era uma figura importante no passado de Rafael, alguém que ele evitava mencionar, e a repentina necessidade de sua presença acendeu um alarme em seu coração. Rafael percebeu a mudança no semblante de Clara. Seu olhar antes sereno agora carregava uma mistura de curiosidade e apreensão. "É apenas uma questão de negócios, Clara", ele disse, sua voz um pouco mais grave do que o normal. "Algo antigo que preciso resolver." Mas a explicação não a acalmou. A forma como ele desviou o olhar por um breve segundo, a leve contração em sua mandíbula, tudo indicava que havia mais nessa história do que ele estava revelando. A dúvida começava a se enraizar, alimentada pela incerteza e pelo passado de Rafael, que parecia ressurgir de forma inesperada. A tarde seguiu em um silêncio carregado. Clara tentou se concentrar em suas tarefas, mas a imagem de Rafael e a menção de Beatriz não saíam de sua mente. Ela o observou do alpendre enquanto ele caminhava em direção ao escritório sofisticado, sua figura imponente exalando poder, mas também uma solidão que ela nunca antes havia percebido. O escritório, com suas estantes altas repletas de livros e a mesa grandiosa, parecia um refúgio para Rafael, um lugar onde ele podia se perder em seus pensamentos sem ser perturbado. A noite caiu,
e com ela a escuridão trouxe consigo a promessa de um confronto. O luxo da fazenda Boa Esperança, antes um consolo, agora parecia um cenário teatral para o drama que se desenrolava. Clara sabia que precisava entender o que estava acontecendo, desvendar o segredo que Rafael parecia esconder. A tentação da verdade era forte, mas o medo do que ela poderia encontrar era ainda maior. A incerteza pairava no ar, um presságio de que o amor deles seria de fato testado. A notícia da chegada da doutora Beatriz Costa pairava sobre a fazenda Boa Esperança como uma nuvem escura, ameaçando a clareza do céu azul. Clara tentava disfarçar a inquietação, mas cada olhar furtivo para Rafael revelava a profundidade de sua preocupação. Ele, por sua vez, mantinha uma postura impenetrável, seus olhos penetrantes fixos em algum ponto distante, como se tentasse decifrar um enigma apenas seu. O luxo da fazenda, com seus ambientes amplos e sua decoração requintada, parecia amplificar o silêncio tenso entre eles, tornando cada ruído, cada passo, um eco da dúvida que se instalava. A chegada de Beatriz foi tão discreta quanto sua presença era impactante. Ela não era uma mulher de grandes alardes, mas sua elegância discreta e seu olhar astuto denunciavam uma inteligência afiada e uma história complexa. Clara observou da varanda enquanto Rafael a recebia na entrada principal da fazenda. A advogada, vestida em um tailé impecável, cumprimentou Rafael com uma formalidade que beirava a intimidade, um gesto sutil que não passou despercebido por Clara. A cena, vista de longe, parecia inofensiva, mas a intuição de Clara gritava que algo estava errado. O escritório de Rafael, um ambiente de madeira escura e livros imponentes, tornou-se o palco para a reunião. As portas se fecharam, e com elas a privacidade se instalou, deixando Clara do outro lado, à mercê de suas próprias conjecturas. Ela tentou se ocupar, caminhar pelos jardins impecáveis, admirar as rosas que desbrochavam em cores vibrantes, mas sua mente estava presa àquele cômodo, imaginando o teor da conversa. O luxo da fazenda, antes um refúgio, agora parecia uma prisão dourada, onde cada canto sussurrava segredos. A melancolia de Rafael, que Clara havia percebido nos últimos dias, parecia intensificar-se com a presença de Beatriz. Era como se a advogada trouxesse consigo um pedaço do passado que ele tanto se esforçava para enterrar. Clara se perguntava o que poderia ser tão urgente e secreto a ponto de exigir a presença de uma figura tão enigmática. A insegurança, um sentimento que ela raramente experimentava ao lado de Rafael, começava a corroer sua confiança, plantando sementes de ciúmes onde antes só havia amor e admiração. Horas se passaram e o silêncio do escritório era quebrado apenas pelos sons distantes da fazenda. Clara, incapaz de se concentrar, decidiu se aproximar. Ela parou diante da porta de madeira maciça, hesitando. A curiosidade era um fogo que a consumia, mas o medo de invadir a privacidade de Rafael a impedia de agir impulsivamente. No entanto, um fragmento de conversa, abafado pela porta, chegou aos seus ouvidos. Palavras como antigo acordo e consequências legais foram suficientes para acender um alerta em sua mente. Quando a porta finalmente se abriu, Rafael e Beatriz saíram com expressões sérias. Rafael, com sua postura firme, tentou parecer calmo, mas Rafael notou a tensão em sua mandíbula. Beatriz, por sua vez, lançou um olhar rápido para Clara, um olhar que parecia carregar uma mistura de pena e conhecimento. Está tudo resolvido por enquanto, Beatriz disse, sua voz profissional, mas com um tom que sugeria que a resolução era apenas temporária. Rafael assentiu e Clara sentiu um arrepio. Naquela noite, o jantar na fazenda Boa Esperança foi marcado por uma estranha formalidade. Rafael tentou retomar a leveza de antes, mas a presença de Beatriz
pairava como um lembrete constante. Clara, por sua vez, estava mais silenciosa do que o habitual, seus olhos fixos em Rafael, tentando decifrar o enigma que ele se tornara. A tentação de perguntar, de exigir respostas, era quase insuportável. Mas ela sabia que precisava escolher o momento certo, o momento em que a vulnerabilidade de Rafael pudesse se manifestar. A fazenda Boa Esperança, com toda a sua opulência, parecia ter se tornado um palco para um drama silencioso. O amor de Rafael e Clara, antes tão sólido, agora era testado por uma tentação invisível, uma dúvida que se alimentava de segredos e do retorno de figuras do passado. A noite terminou com a partida de Beatriz, mas sua presença deixou uma marca indelével, um presságio de que o caminho à frente seria mais tortuoso do que eles poderiam imaginar. A partida de Beatriz deixou um vácuo de perguntas não respondidas na fazenda Boa Esperança. Clara tentava retomar a rotina, mas a imagem da advogada e as palavras abafadas sobre antigo acordo e consequências legais ecoavam em sua mente. Rafael, embora presente, parecia ainda mais distante, envolto numa aura de melancolia que Clara não conseguia penetrar. Os jardins impecáveis e os salões luxuosos da fazenda, antes refúgios de paz, agora pareciam testemunhas silenciosas de um drama que se desenrolava. Clara sentia a necessidade de entender, de preencher as lacunas que a falta de comunicação de Rafael havia criado. Em um momento de solidão, enquanto Rafael estava ocupado com os afazeres da fazenda, ela se viu no escritório dele. O ambiente, com suas estantes altas, repletas de livros, e a mesa grandiosa de madeira maciça, exalava a personalidade de Rafael, organizada, imponente, mas com um toque de mistério. Seus olhos percorreram os objetos, buscando qualquer pista, qualquer indício do que ele estava escondendo. Foi então que, por acaso, ao arrumar alguns papéis que estavam ligeiramente fora do lugar, ela notou uma pequena gaveta secreta na escrivaninha. Uma gaveta que ela nunca havia visto antes, habilmente camuflada na madeira escura. Seu coração disparou. A tentação de abri-la era quase incontrolável, mas a ética e o respeito pela privacidade de Rafael a fizeram hesitar. No entanto, a dúvida e a insegurança que a consumiam foram mais fortes. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro da gaveta havia um pequeno diário de capa de couro envelhecido. Não era um diário comum, mas um caderno de anotações com a caligrafia inconfundível de Rafael. Clara sentia uma onda de culpa, mas a curiosidade a impulsionou a folhear as páginas. As primeiras entradas eram sobre seus dias como juiz, casos complexos e decisões difíceis. Mas à medida que ela avançava, as anotações se tornavam mais pessoais, mais íntimas, revelando um lado de Rafael que ela nunca havia conhecido. As páginas mais recentes do diário falavam de um antigo relacionamento, um amor intenso e proibido que ele havia vivido antes de conhecer Clara. Havia menções a uma mulher chamada Sofia, uma paixão avassaladora que terminou de forma trágica, deixando Rafael com um fardo de culpa e segredos. A cada linha lida, o coração de Clara apertava. Não era apenas a existência de um amor passado que a chocava, mas a profundidade da dor e do arrependimento que Rafael expressava. O diário também revelava que Sofia estava envolvida em um caso legal complexo, um escândalo que Rafael, como juiz, havia tentado abafar para protegê-la. As consequências legais que Beatriz mencionara começaram a fazer sentido. Rafael havia se envolvido em algo muito maior do que Clara poderia imaginar, algo que o perseguia até hoje e que aparentemente estava ressurgindo com a presença de Beatriz. A tentação de continuar lendo era forte, mas a dor da descoberta era esmagadora. Clara fechou o diário, seus olhos marejados. A imagem de Rafael,
O homem forte e imponente agora se misturava com a de um homem atormentado por fantasmas do passado. O luxo da fazenda Boa Esperança, com seus lustres rústicos chiques e tapeçarias artesanais, parecia zombar de sua angústia. Ela sentiu uma mistura de raiva, tristeza e uma profunda compaixão por Rafael, mas acima de tudo, sentiu a dor da traição, não por um ato de infidelidade, mas pela omissão, pelo segredo guardado. Ela colocou o diário de volta na gaveta, fechando-a com cuidado, como se quisesse apagar o que acabara de descobrir. No entanto, o conhecimento estava ali, uma semente de dúvida plantada em seu coração. A incerteza de Clara havia se transformado em uma dolorosa certeza. Agora, a questão não era mais se havia um segredo, mas como ela confrontaria Rafael e como eles lidariam com essa nova verdade que ameaçava desmoronar o império de amor que haviam construído na fazenda Boa Esperança. O peso do diário de Rafael em sua mente era quase insuportável para Clara. Cada canto da fazenda Boa Esperança, antes um refúgio de paz, agora parecia ecoar os segredos recém-descobertos. Ela observava Rafael com um novo olhar, um olhar que misturava amor, dor e uma crescente sensação de traição. A postura firme e dominante dele, que antes a fascinava, agora parecia uma barreira impenetrável, um sinal de que ele ainda guardava partes de si que ela não conhecia. Naquela noite, o jantar na sala de jantar grandiosa da fazenda foi um espetáculo de silêncios eloquentes. Rafael tentava manter a normalidade, perguntando sobre o dia de Clara, sobre os afazeres da fazenda, mas Clara, com o diário ainda fresco em sua memória, mal conseguia responder. Seus olhos, antes cheios de admiração, agora carregavam uma mistura de mágoa e questionamento. O luxo do ambiente, com seus móveis de madeira maciça e o brilho dos talheres de prata, contrastava com a angústia que a consumia. Rafael, com sua sensibilidade aguçada, percebeu a mudança no comportamento de Clara. Ele tentou alcançá-la, estendendo a mão sobre a mesa, mas Clara recuou levemente, um movimento quase imperceptível, mas que não passou despercebido por ele. Aconteceu alguma coisa, Clara? Ele perguntou, sua voz grave, o olhar penetrante fixo nela. A pergunta, tão simples, carregava um peso imenso, pois Clara sabia que a resposta mudaria tudo. Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Como começar? Como dizer a ele que havia invadido sua privacidade e descoberto um segredo tão profundo? A tentação de simplesmente ignorar o que lera e fingir que nada havia acontecido era forte, mas ela sabia que não conseguiria viver com essa mentira. O amor deles, para ser verdadeiro, precisava de transparência, mesmo que a verdade fosse dolorosa. Rafael, ela começou, sua voz um sussurro. Eu encontrei algo. Ela não precisou dizer mais. O olhar de Rafael se endureceu, uma sombra de apreensão cruzou seu rosto. Ele sabia que ela havia descoberto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som dos talheres contra os pratos e o bater de seus próprios corações. Rafael se levantou da mesa, sua postura ainda imponente, mas com uma vulnerabilidade que Clara nunca havia visto. Ele caminhou até a janela, observando a escuridão que envolvia a fazenda Boa Esperança. O luxo da propriedade, com suas luzes suaves, e a vista para os jardins noturnos, parecia um cenário para o drama que se desenrolava. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para enfrentar o que viria. Clara, ele disse, sua voz baixa, quase um lamento. Eu sei o que você encontrou. Ele se virou para ela, seus olhos penetrantes agora carregados de uma dor profunda. Eu deveria ter te contado. Eu sinto muito. A confissão, embora esperada, atingiu Clara com força. A dor da omissão era real, mas a vulnerabilidade de Rafael a desarmou.
As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Não eram lágrimas de raiva, mas de tristeza e de uma complexa mistura de emoções. Ela se aproximou de Rafael, a distância entre eles diminuindo a cada passo. O confronto não era de gritos ou acusações, mas de um silêncio carregado de emoções, de olhares que falavam mais do que 1000 palavras. A noite na Fazenda Boa Esperança se estendeu em uma conversa dolorosa e reveladora. Rafael finalmente abriu seu coração, contando a Clara sobre Sofia, sobre o caso legal e sobre o peso da culpa que ele carregava há anos. O luxo da fazenda, que antes parecia tão distante de suas preocupações, agora se tornava o cenário para a mais íntima das confissões. Um momento de verdade que testaria a força do amor deles. A confissão de Rafael sobre Sofia e o passado turbulento que o assombrava preencheu o ar da Fazenda Boa Esperança com uma densa camada de emoções. Clara ouvia cada palavra, absorvendo a dor e o arrependimento na voz dele. Sentados no sofá de couro macio na sala de estar, sob a luz suave do lustre rústico chique, o luxo que o cercava parecia um contraste irônico com a fragilidade do momento. A imagem do homem imponente e misterioso que ela conhecia se desfazia, revelando um Rafael vulnerável, marcado por feridas antigas. Ele falou sobre o amor intenso por Sofia, uma paixão que o consumiu e o levou a tomar decisões questionáveis como juiz. Descreveu o caso legal complexo em que ela estava envolvida, uma trama de corrupção e chantagem que ameaçava destruir a vida de Sofia e, por extensão, a carreira de Rafael. Eu tentei protegê-la, Clara, Rafael disse, a voz embargada, seus olhos penetrantes fixos em um ponto distante, como se revivesse cada momento. Eu usei minha influência, fiz o que achei que era certo na época, mas as consequências, elas me perseguem até hoje. Ele explicou que Beatriz, a advogada, estava ali para tentar resolver as últimas pontas soltas desse antigo caso, que, de alguma forma, havia ressurgido. A tentação de esconder a verdade havia sido forte, mas o peso do segredo se tornara insuportável. Clara, apesar da dor da descoberta, sentiu uma onda de empatia. Ela via não apenas o ex-juiz milionário, mas o homem que amava, atormentado por um passado que ele não conseguia apagar. As lágrimas que escorriam pelo rosto não eram mais de mágoa, mas de uma profunda tristeza pela dor que Rafael carregava. A Fazenda Boa Esperança, com seus jardins impecáveis e sua arquitetura imponente, parecia testemunhar a catarse de um homem que finalmente se permitia ser vulnerável. Por que você não me contou antes, Rafael? Ela perguntou, sua voz suave, mas com uma pontada de uma ferida ainda aberta. Eu teria entendido, eu estaria aqui por você. A pergunta pairou no ar, um lembrete da barreira que o segredo havia criado entre eles. Rafael suspirou, um suspiro pesado que parecia carregar anos de arrependimento. Eu tinha medo, Clara. Ele confessou, sua voz quase um sussurro. Medo de te perder, de que você me julgasse, de que esse passado destruísse o que construímos juntos. Eu queria te proteger da minha escuridão. A confissão de seu medo, de sua vulnerabilidade, tocou Clara profundamente. Ela percebeu que a postura dominante de Rafael era em parte uma fachada para esconder suas próprias inseguranças. O diálogo se estendeu pela noite, revelando camadas e mais camadas da complexidade de Rafael. Ele falou sobre as ameaças que Sofia havia recebido, sobre a pressão que ele sentiu como juiz e sobre a decisão de se afastar da vida pública para se refugiar na Fazenda Boa Esperança, buscando paz e anonimato. O luxo da fazenda, que antes parecia apenas uma demonstração de riqueza, agora ganhava um novo significado. Era o seu santuário, seu refúgio das tempestades do passado. Clara, ouvindo tudo,
Sentiu o amor por Rafael se aprofundar, mas também a complexidade do desafio que tinham pela frente. O ciúme e a insegurança ainda estavam ali, mas agora eram temperados por uma compreensão mais profunda. A tentação da dúvida ainda pairava, mas a honestidade de Rafael havia aberto uma fresta para a cura. A noite terminou com um abraço apertado, um abraço que selava não apenas a confissão, mas a promessa de enfrentar o futuro juntos, não importa quão obscuro o passado pudesse ser. O amanhecer na fazenda Boa Esperança trouxe consigo uma nova atmosfera, mais leve, apesar das feridas expostas na noite anterior. O sol dourado iluminava os jardins impecáveis e a fachada de madeira nobre, como se a natureza estivesse abençoando a tentativa de Rafael e Clara de reconstruir a confiança. O passado de Rafael, em sua confissão, havia derrubado as barreiras que o segredo erguera, abrindo caminho para uma conexão mais profunda e sincera. Clara, embora ainda processando a extensão do passado de Rafael, sentia um alívio imenso. A dúvida que a consumia havia sido substituída por uma compreensão dolorosa, mas necessária. Ela o observava enquanto ele caminhava pelos pomares organizados, sua postura firme ainda presente, mas com uma leveza recém-adquirida. O ex-juiz milionário, antes tão enigmático, agora se mostrava em sua plenitude, com suas forças e suas fragilidades. A primeira etapa da reconstrução da confiança foi o diálogo contínuo. Nos dias que se seguiram, Rafael e Clara passaram horas conversando, revivendo memórias, esclarecendo dúvidas e fortalecendo os laços que a omissão havia enfraquecido. Eles caminhavam pelos alpendros da fazenda, com vista para a paisagem deslumbrante, ou se sentavam na biblioteca sofisticada, cercados por livros que pareciam testemunhar a evolução do seu amor. O luxo da fazenda, antes um cenário para o drama, agora se tornava um ambiente de cura e renovação. Rafael, pela primeira vez em anos, sentia o peso de Sofia e do caso legal diminuir. A cada palavra compartilhada com Clara, ele sentia um pedalho se soltar de sua alma. Ele se abriu sobre as lições que aprendeu, sobre a importância da honestidade e sobre o desejo de construir um futuro com Clara baseado na verdade e na transparência. A postura dominante dele agora era temperada por uma humildade que Clara achava ainda mais atraente. Clara, por sua vez, expressou suas próprias inseguranças, o medo de ser enganada, a dor da omissão. Rafael a ouviu com atenção, validando seus sentimentos e prometendo que nunca mais haveria segredos entre eles. Ele sabia que a confiança era um fio delicado e que levaria tempo para tecê-lo novamente, mas estava determinado a fazer o que fosse preciso para restaurar a plenitude de seu relacionamento. A presença de Beatriz, embora breve, serviu como um catalisador para essa transformação. Ela havia forçado Rafael a confrontar seu passado e a compartilhar a verdade com Clara. Embora a advogada representasse um elo com um período doloroso da vida de Rafael, sua intervenção, ainda que indireta, foi crucial para a evolução do relacionamento. A fazenda Boa Esperança, com seus ambientes internos de móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques, testemunhava a resiliência de um amor que se recusava a ser quebrado. Rafael e Clara começaram a planejar o futuro, não mais com a sombra de segredos, mas com a luz da verdade. Eles discutiram novos projetos para a fazenda, sonhos compartilhados e a promessa de enfrentar quaisquer desafios que surgissem, juntos. A tentação da dúvida, que havia ameaçado separá-los, agora era uma lembrança distante, substituída pela força de um amor que havia sido testado e provado.
A história de Rafael e Clara na fazenda Boa Esperança era um testemunho de que o amor verdadeiro não é isento de desafios, mas que a honestidade e a vulnerabilidade são os pilares para superá-los. O luxo da fazenda, que antes parecia apenas uma demonstração de riqueza, agora representava a solidez de um relacionamento construído sobre bases mais firmes. Eles haviam encontrado a paz, não na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los juntos, com um amor que se tornara ainda mais forte. A jornada de Rafael e Clara, pela tentação e pela dúvida, nos mostrou que o amor, mesmo em seu cenário mais luxuoso na fazenda Boa Esperança, não está imune aos desafios do passado e aos conflitos internos. Eles enfrentaram os fantasmas de segredos guardados, as inseguranças que corroem a confiança e a difícil tarefa de reconstruir um elo que parecia inabalável. Mas no fim, a vulnerabilidade e a honestidade se mostraram mais poderosas que qualquer sombra, revelando a verdadeira força de um amor que se recusa a ser quebrado. A história de Rafael, o ex-juiz milionário, e Clara, sua parceira de vida, é um lembrete de que a transformação é um processo contínuo. Eles precisaram mudar, se adaptar e se abrir para superar as adversidades. A Fazenda Boa Esperança, com sua grandiosidade e requinto, não é apenas um pano de fundo para essa trama, mas um símbolo da solidez e da resiliência que o amor pode alcançar quando se enfrenta a verdade de frente. Cada passo, cada diálogo, cada lágrima derramada foi um tijolo na reconstrução de um império de afeto e confiança. Será que o amor de Rafael e Clara é forte o suficiente para superar a nova ameaça e as dúvidas anteriores que surgiram? Acreditamos que sim, pois a força de sua união reside na capacidade de se perdoar, de se compreender e de crescer juntos. Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. O destino deles está em jogo e sua opinião é fundamental para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Segredo para continuar acompanhando cada capítulo dessa emocionante jornada. Seu apoio nos ajuda a contar histórias que tocam o coração e inspiram a alma.